Olá, alunos, tudo bem com vocês? Que bom! Mais uma vez com vocês aqui a língua portuguesa. Nesta aula de hoje, nós vamos falar um pouco, relembrar a linha do tempo das escolas literárias e, nesse caso, entrando para as obras que marcaram essas escolas, tá? Que deixaram o seu grande legado para que hoje nós pudéssemos estudá-las e compreender a época em que elas surgiram, foram escritas, certo? Então, recapitulando, as escolas literárias, elas são importantes para que nós possamos conhecer o que foi contemplado dentro de um contexto, como foi interpretado por esses autores aquele contexto histórico. E é importante que você, aluno, possa relacionar tudo isso que surgiu na literatura com os seus aprendizados, né, da área linguística e os mecanismos de construção desse texto literário. Então, você agregando tudo isso ao que você já entendeu de escolas literárias e o que você tem aprendido em todas as aulas sobre os mecanismos linguísticos, a evolução da língua, como nós devemos adequar todos esses estudos gramaticais, essa norma toda que nos deixa, às vezes, tontos, né, da língua portuguesa, tudo isso nos ajuda a construir esse entendimento, tá? Para que quando possamos pegar um livro, uma obra clássica de um desses autores, possamos entender como também eles viram a língua naquela época, o idioma, a linguagem, o comportamento humano dentro de um contexto social, tá bom? Então, para que você possa ficar bem, assim, familiarizado, as escolas literárias, elas ajudam a estabelecer um diálogo entre as diversas áreas do conhecimento e nos torna mais acessíveis e a fazermos o quê? A associação desses temas, todos que foram estudados, criados, escritos por esses autores, ao que se cobra hoje de uma maneira prática nas provas de linguagens e códigos do famigerado Enem, né? Que é a prova que tanto causa medo aos vestibulandos e ansiedade. Certo? Então, para que nós possamos nos aprofundar, eu sugiro que você me acompanhe. Vamos lá. Então, os 10 clássicos da literatura mais cobrados nos vestibulares, você sabe quais são? As 10 obras mais cobradas? Então, vamos aqui. É claro que gostar de ler não é um resultado assim que a gente tem logo de cara. Requer o quê? Muito treino, muita persistência. E eu digo ler, a gente não deve se prender apenas aos clássicos, mas eles são fundamentais para que possamos entender a evolução da nossa língua, tá? Porque certamente o legado que esses escritores nos deixaram foi para que possamos refletir como era o ontem e como é agora. Então você, leitor, você, aluno do século XXI, você deve ter a perspicácia, a coragem, né, de fazer esse link entre o ontem e o hoje. Porque aí tudo vai fazer sentido para você quando se refere à leitura de mundo, tá bom? Então, para muitas pessoas, ler os clássicos da literatura é um trabalho dobrado, é um trabalho árduo, principalmente por causa da linguagem rebuscada que outrora se usava. Porque essas obras, elas possuem essa característica, tá? Então, esses livros, no entanto, eu quero ressaltar aqui, têm um valor imenso na formação do indivíduo leitor, tá? Porque eles são utilizados pelas bancas de concurso, pelas bancas dos vestibulares e pelo seu livro didático, tá? E por grandes pessoas também que estão na sociedade se utilizando dessas referências literárias para embasar seus textos, seus discursos e etc. Tá bom? Então, além disso, de nos servir de inspiração, essas obras literárias, elas promovem, né, grandes reflexões no mundo atual.
Por exemplo, trouxe aqui para a gente refletir. Certamente você já ouviu falar no filme O Rei Leão, né? Mas você sabia que ele foi baseado na obra de Hamlet, de Shakespeare, né? Um grande dramaturgo inglês? Então, o filme Diário de Bridget Jones foi inspirado no grande best-seller Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. Então, foi escrito há mais de 200 anos. Então, olha aí o legado que a literatura traz e a inspiração para o mundo moderno. Fica aqui para que você possa pensar e ter a curiosidade de ler essas obras também. Então, muito mais do que aprimorar a sua leitura, aluno, e consequentemente a sua escrita, né? Ler esses livros ajuda a refletir, a filosofar, a criar ou recriar novas histórias, filmes, peças de teatro, novelas, como, por exemplo, Gabriela, inspirada no grande romance de Jorge Amado. Tá bom? Então, vamos aqui conhecer os 10 clássicos da literatura cobrados nos vestibulares. Primeiro, sem mais delongas, vamos lá. As mais cobradas, e nesse caso, do grande escritor realista Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá? Aí, logo abaixo, nesse slide, você pode, então, ver detalhadamente um pequeno resumo sobre essa obra. E ela marcou pelo fato de ser uma obra inovadora com a sua temática. E olha que engraçado, o personagem, ele também é o narrador da história. E outra curiosidade e bem engraçada, pitoresca, ele está morto na história. Por isso o nome, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Uma obra célebre, né, que nos deixou o Machado de Assis. Depois nós temos a segunda grande obra, cobradas nos vestibulares, já do Guimarães Rosa. Poeta que está lá numa das fases do modernismo, escritor mineiro que se utilizou do trabalho como é que se diz? De trabalhar a linguagem do sertão, tá? De uma forma muito autoral, porque assim ele também se via. Então, ele narrava nessa obra, ele narra as lembranças de um jagunço, tá bom? Ele inova praticamente a linguagem, ele cria dialetos. Então, ele coloca uma contribuição muito significativa na nossa língua. Estou falando de Guimarães Rosa, tá bom? Depois nós temos outro poeta moderno, Jorge Amado, grande baiano de Ilhéus, né? Que tem inúmeros livros publicados em diversas línguas, tá? Mas aqui é cobrada, a obra que é cobrada muito nos vestibulares é uma que faz refletir bastante sobre grupos de jovens abandonados que aterrorizavam Salvador, e nesse caso o nome é Capitães de Areia, tá? Depois nós temos a quarta obra muito cobrada, é de José de Alencar, grande romancista brasileiro que ajudou a fundamentar a nossa cultura, nosso nacionalismo cultural. É Iracema, que você já deve lembrar que Iracema é um anagrama da palavra América, ou seja, embaralhando as letras, você também faz a construção do nome do nosso continente, América, certo? Depois nós temos Vidas Secas, do maravilhoso Graciliano Ramos, em que nessa obra ele também retrata sua própria infância e aborda temas como desonestidade, frieza humana, e é uma grande leitura para a reflexão do comportamento humano. Recomendo. Outra obra, nesse caso, vamos dar um pulo lá para trás, no passado, tá? De Luís Vaz de Camões, poeta clássico português, tá? Autor de um dos mais clássicos poemas da literatura portuguesa, que o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. E assim vai, entre outros versos, esse era Luís Vaz de Camões.
Porém, a sua obra mais renomada não foi esse poema, e sim a obra épica Os Lusíadas, tá bom? Então guarde esse nome que certamente você vai ver referências em algum vestibular por aí. Sétima obra muito cobrada nesses vestibulares, Dom Casmurro, de Machado de Assis novamente. O grande dilema, Capitu traiu ou não traiu? Está lá nesse livro. Que tal você ler? E o oitavo, O Cortiço, que retrata uma fase muito ruim do desenvolvimento urbano, nesse caso específico do Rio de Janeiro, tá bom? Então fala da imigração do português, de como se dá esse crescimento econômico meio desordenado, tá? A sordidez, a exploração da mão de obra humana, a desonestidade, o crime, dentre tantas outras mazelas da sociedade. Dentro do naturalismo, nós temos essa obra muito importante, O Cortiço, de Aloísio de Azevedo. Nona obra, Memórias de um Sargento de Milícias. Aqui uma obra muito interessante porque ela é muito picaresca, ou seja, ela causa o riso na leitura, porque ela é uma leitura jocosa, ela é uma leitura alegre, interessante, que faz uma sátira ao tempo da colonização portuguesa, tá bom? E é de Manuel Antônio de Almeida, datado de 1854. Proponho também boas leituras e também tem na versão quadrinhos, viu? Muito legal também, que foi adaptado por bons escritores brasileiros. E 10, não menos importante, 10ª no caso, Viagens na Minha Terra, tá? Que é de Almeida Garré, um autor português. Essa obra é dividida em 2 partes e tem muita digressão, ou seja, o resgate do ontem, do hoje, a quebra do enredo, para que você possa refletir o que vem a ser esse romance, esses personagens, cujo pano de fundo da história é a Revolução Liberal, acontecida na Europa, certo? Então, 10 obras bem significativas. Então, elas caem no Enem, elas caem em outros vestibulares, como Unifesp, como vocês podem ver. Estou colocando aqui os exercícios para que vocês possam refletir, tá bom? Elas caem em concursos das Forças Armadas, que também se valem de grandes obras para proporcionar ótimas questões, tá? Como, por exemplo, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, dentre tantos outros, tá certo? E Universidade Federal do Paraná e Enem, que é o que você deve se ater, viu, aluno? Porque você deve medir sempre, verificar sempre o seu grau de aprendizagem. Então, eu proponho que vocês leiam todas essas questões de modo mais detalhado e com calma, retomando a plataforma, e sempre recorram ao seu livro didático, ao seu professor, anotem suas dúvidas, tá bom? Para que vocês possam ter da melhor forma um entendimento sobre as escolas literárias e sempre buscando boas leituras. Isso é fundamental, tá certo? Ficamos por aqui. Desejo a todos ótimos estudos e até a próxima.